Bem-vindos a mais este apontamento da Casa de Tarot e eu sou o João Caldeira, sou o fundador da Casa de Tarot, sou tarólogo e sou psicólogo. E este interesse, esta ligação entre a psicologia e o tarot que nos leva a falar de simbologias e da importância da simbologia para o ser humano, e o que é que ela nos ajuda em termos de vida, o que é que ela nos ajuda em termos de atuação, compreensão da vida. Então, nesta ligação, hoje vamos falar sobre a carta de Tarot da Morte e para isso eu tenho o prazer de ter comigo o Fernando Mário, que é sociólogo e que, como sociólogo, hoje nos vem falar da sua experiência junto de pessoas perto da morte, perto desta passagem, não é? E eu sei que ele tem, que o Fernando tem uma grande experiência, uma experiência muito interessante, muito importante a este nível. Queria que falasse um bocadinho sobre isso. Pois, eu começaria por dizer que, como gosto muito da vida, acho que a morte, fazendo parte da vida, sorriu sempre quando penso na morte. Porque se não houvesse a morte, a gente não nascia. Não tínhamos tido o prazer de estar neste mundo e de viver este mundo. Por isso, eu acho que a morte é um aspecto muito interessante da vida. No entanto, os mortais, perante a iminência da morte, projetam todos os aspectos negativos de dor, de medo, que estabelecem uma confusão e muitas vezes o caos sobre este aspecto, que realmente é uma passagem que é, como alguém diz, e que eu gosto muito desta frase, que é a libertação do corpo, que é o espírito que todos nós somos e que encontramos em todas as religiões, liberta-se do corpo, deixa o corpo, abandona o corpo e segue para um outro estádio, que aí é que nós já não sabemos o que é. Por isso eu diria, e há bocadinho falava sobre, vamos especular sobre a morte, nos aspectos físicos, a morte realmente não é nada de especial, pois é a paragem, é a incapacidade dos organismos de continuarem a regenerar-se e morrem, quer dizer, há morte física. Num aspecto mais global, como ainda ninguém experienciou e veio cá para nos contar, nós podemos fazer uma especulação, não no mau sentido da palavra, mas até no bom sentido da palavra. A especulação é essa que muitas vezes é fruto de uma experiência que vamos tendo. Neste caso, é a minha experiência com doentes terminais, o assistir a doentes terminais, o que é um privilégio. Francamente, é um privilégio quando, de uma forma tranquila, conseguimos não, se faz parte da própria pessoa, do próprio doente terminal, fazer essa passagem com uma certa tranquilidade. E Fernando, portanto, há aqui algo que é, penso, muito importante. É como a morte é um tabu, é algo que nos assusta, e nós vemos isso em simbolismos antigos desta carta. Portanto, como vivemos nesse desconhecido que dizemos que não conhecemos, afinal, sobre o outro lado, o desencarnar, o ficar, o perder o corpo. Claro que sobre isso, e guardaremos para outras conversas, existem também toda uma série de conceitos sobre a vida depois da morte. Mas pronto, sobre isso falaremos depois. Agora, é importante, para quem está a viver a proximidade da morte, poder falar sobre o assunto, não é? É algo que é uma espécie de respeito, conforme nós já tivemos numa outra conversa, é uma espécie de respeito podermos falar, alguém que está a sentir a proximidade, que os outros à volta falem de facto com ele sobre isso. Alguém um dia me dizia que um aspecto positivo desta intervenção de alguém na família e no doente terminal é a organização da família, porque de uma forma geral estabelece-se uma cumplicidade que nós chamamos a conspiração do silêncio entre o doente e a família. O doente não quer alarmar a família, logo não vai falar da morte. Tem medo, não quer porque isso iria afligir a família. A família, por outro lado, sabe que o doente enfim, o doente é terminal,
e também não quer dizer isso, e então vai dizer que é preciso ter esperança, é preciso reagir, tu vais ficar bem. O doente terminal sabe sempre que vai falecer, que vai terminar. Ele sabe, ele tem consciência disso. E é preciso organizar estas famílias, é preciso conseguir, de certa maneira, que este diálogo não seja de mentira, que seja um diálogo de verdade. E que muitas vezes basta ser o silêncio. O voluntário, eu sou voluntário, enfim, eu tenho também esse privilégio de ser voluntário no Instituto Português de Oncologia, onde vamos assistindo também a muitas vidas e algumas mortes também. E nós acho que temos um papel importante, que é o poder escutar o doente. Não precisamos de dizer coisíssima nenhuma, basta-nos escutar, dar a mão, acompanhar o doente nessa explicação, nesse matar de fantasmas que ele criou durante toda a sua vida, nessa confusão que lhe vai na cabeça, e deixá-lo livremente falar sobre todos os aspectos, muitas vezes até a organização do pós-morte. Ele quer fazer isso, ele quer perceber como é que a família vai ficar depois da sua falta, e deixá-lo falar tranquilamente sobre isso e ouvi-lo. Sempre que eu tenho tido a oportunidade de assistir a isso, enfim, ao longo já de alguns anos, senti que isso alivia muito o doente e o faz morrer em paz. Mas um pouco como esta imagem que tem aqui junto de si, que é a carta que escolheu, esta carta da morte que escolheu, que está junto de si, e que mostra esta paz, esta limpeza, esta pureza com que a morte pode ser vivida. É verdade, não foi por acaso que eu escolhi entre várias outras cartas que mostrou, para mim um bocadinho mais aflitivas. Eu achei que esta carta para mim é a imagem da morte. Esta figura é a imagem da morte. É uma figura tranquila, é uma figura doce, é uma figura de uma pessoa em paz. Eu diria que o assunto também já foi estudado por psiquiatras, e um deles, famosíssimo, Eric Berne, o pai da análise transacional, que afirmava que todos nós decidimos a nossa morte, não num plano consciente, mas num plano inconsciente. Mas decidimos a nossa morte. Nós sabemos que é quase como um script que a gente traça, ou que vem com um script, e chegou a uma certa altura, percebeu que esse nosso papel terminou, já não temos mais nada para fazer. E então, de uma forma inconsciente, decidimos a morte. Vivi, enfim, nos meus 73 anos, perdi já ou desapareceram da minha vida fisicamente determinadas pessoas que me eram queridas, familiares chegados, pai, mãe, que durante toda a sua vida demonstravam um pavor imenso pela morte, como quase todos os mortais. No entanto, quando chegou a altura de fazerem essa passagem, estavam perfeitamente tranquilos. E isso chamou-me bastante a atenção ao tempo, enfim, não me dedicava a estas coisas, tinha outros afazeres, mas chamou-me a atenção a forma tranquila como realmente chegavam ao fim e faziam essa passagem. Hoje, tendo tido a oportunidade de assistir a algumas mortes, tenho consciência de que realmente assim é. E por vezes um sorriso que para nós é profundamente gratificante, quando a pessoa chega exatamente ao fim, quando faz a passagem, ficar com um sorriso nos lábios e passar com uma tranquilidade muito grande. Pronto, eu ia agora aproveitar para falar também de que no tarot que eu estou a construir, e a propósito do que o Fernando acabou de dizer, a morte é algo de bastante tranquilo. É uma espécie de limpeza, porque se nós acumulássemos eternamente nas nossas vidas experiências difíceis, o envelhecer, a dureza da vida, e isso ficasse sempre registado e fosse acumulando, seria algo, provavelmente no final, profundamente insuportável, não é? A morte, de certa forma, vem fazer essa limpeza que a carta de tarot do baralho interminável que eu criei, essa limpeza que é deixar ir, deixar as dores ir, deixar
deixar as mágoas, abandonar fantasmas, não é? E, portanto, se calhar, como estava a falar também, e vou reforçar estas palavras, o facto de se poder falar abertamente sobre todas as implicações na vida e, eventualmente, o depois, com doentes terminais ou pessoas que sentam ou que sentem essa proximidade da morte, é uma forma de fazer essa limpeza, ajudar nesse processo profundo de limpeza. E isso também é importante para as famílias, mesmo que elas não estejam logo à partida preparadas, não é? Quem ajuda nestes processos, de alguma forma, tem que ajudar também a família. Sim, é fundamental. Foi o que eu no princípio chamei a organização da família. Quando isto é explicado às famílias ficam muito mais tranquilas e entendem-se entre elas. O caos que muitas vezes uma proximidade da morte estabelece na família, esta organização, este esclarecimento da verdade ajuda muito a que todas as coisas se passem com muita tranquilidade e que, enfim, que não se estabeleça essa confusão e esse caos. No tarot isto tem algo de simbolismo também. Na carta do pendurado, que no tarot tem uma certa de má reputação, mas que é uma carta profunda de entrega, de preparação, e de facto nós precisamos sempre de nos prepararmos para as situações. E depois existe também alguns medos, que é o depois da morte, claro, para a pessoa que está a viver estas situações, existe o medo do depois da morte. Fernando, isso é verdade? As pessoas têm, isso é muito angustiante naqueles que sentem a morte? Não acho. Não acho. Eu acho que é angustiante nos vivos. Eu gostava de vos deixar, enfim, duas coisas. Uma é a imagem daquilo que chamamos a impermanência. Eu que estou hoje aqui, daqui a 1 ano e meio, ou menos talvez, nenhuma das minhas células que aqui está são as mesmas. Ou seja, eu, Fernando, que aqui estou, há 1 ano não era este Fernando, era o outro. Porque todas as minhas células se modificaram, se regeneraram, morreram e regeneraram-se, e são outras células novas. De forma que fisicamente nada do que aqui estava há 1 ano e meio atrás, ou há 1 ano atrás, e estará dentro de 1 ano e meio, se eu cá continuar. Porque isto é a impermanência. Nós somos como um rio que vai fluindo. O rio continua a ser o mesmo. Eu continuo a ser o mesmo Fernando, mas fisicamente há 1 ano não era o mesmo Fernando que está aqui agora. De forma que esta impermanência dá-nos uma imagem de continuidade, tal como uma semente se vai transformar numa flor e eventualmente num fruto, continua a ser a mesma, continua a ter o mesmo nome, mas vai sempre sofrendo uma evolução. Tudo é impermanente nesta vida, tudo nasce, cresce, chega ao fim e morre, e desaparece. A carta da morte, ou a morte como simbolismo em geral, tem essa ideia de ciclo, de que temos que tomar consciência do tempo. E que também, se no tempo não existisse, se calhar não faríamos muitas das coisas. E sim, sabemos que há um ciclo, que há um tempo, porque estando daqui a 1 ano cá, não estaremos da mesma forma. E, portanto, de qualquer forma, o ciclo está a passar e nós temos que ter consciência de que as coisas estão a mudar sempre. É uma travessia constante, não é? E realmente isto, enfim, é o conceito que nós costumamos transmitir e que assumimos, que é o viver sempre o presente, viver este momento, que é a única coisa que é real. É viver este momento. O passou, já lá vai, o que vem não sei se chega, de forma que a única coisa que é real é o momento em que estamos a viver. E vamos vivê-lo com toda a intensidade. Por outro lado, quando se decidir pensar sobre a morte, vamos pensar na morte num aspecto positivo. Não nos deixemos arrastar pela nossa mente, mas vamos nós comandar a nossa mente nesse pensamento. Não deixemos que ela vá buscar coisas horríveis e criá-las. Como eu disse no princípio, a morte é uma ilusão. Não vamos criar uma ilusão fantasmagórica, horrível do que é a morte. Vamos pensar nela como uma passagem. Todos nós sabemos que continuamos
todos aqueles que nos eram queridos continuam a viver connosco, continuam a estar connosco. Não estão fisicamente, mas realmente estão dentro do nosso coração, fazem parte da nossa vida, de forma que a morte também não é nada transcendente. Vamos encará-la assim e vamos ser felizes. Okay. E temos, claro, obviamente, o mudar constante na vida, o mudar de um sítio, o abandonar uma casa, o largar uma idade, o largar um tempo, que traz, por um lado, as dificuldades inerentes a isso, por outro lado, traz um alívio, por vezes, um deixar, um largar. Portanto, há sempre estes dois lados na vida e, se calhar, nós somos desafiados a encontrar aquele que nos faz melhor e aquele que nos ajuda a crescer e a fazer o subir a outros níveis de energia, não é? Ficará um bocadinho para outras conversas, mas existe isso também, não é? Existe e então é um outro tema, é um tema já também bastante longo e que um dia, se tivermos essa oportunidade, vamos abordar, que é aquilo que nós somos na realidade. Somos energia e qual é o nosso papel, o que é que nós estamos a fazer durante esta tal vida, que nós devemos viver assistindo também, fazendo parte dela, acima de todas as coisas que se nos apresentam com a ingenuidade da criança, como se fosse a primeira vez. A nossa mente tende a classificar tudo, a estabelecer caixinhas com isto é uma árvore, esta árvore é uma árvore determinada, é um castanheiro ou é uma nogueira, e vamos passando por as coisas e não as sentimos, não as vivemos. Vamos olhar, vamos saber contemplar, ao fim e ao cabo. Vamos saber contemplar. E pronto, e este digamos que é só apenas uma primeira abordagem desta questão, porque os 22 arcanos maiores do Tarot são 22 grandes lições, são, no fundo, grandes iniciações, e cada uma delas dá para falar muito e aprofundadamente. Mas vamos ter tempo. Penso que é uma das maravilhas, e acreditamos que, apesar de haver esse timing, esse tempo para as coisas, que teremos a oportunidade agora de aprofundar, porque ao longo, de facto, das épocas, desde que no Tarot as cartas eram mais terríveis, como as cartas, por exemplo, do Marselha, em que mostravam uma imagem mais assustadora, até cartas como a do Golden Tarot, que nos mostra pureza, esta carta escolhida pelo Fernando, nos mostra uma pureza, uma beleza grande na carta da morte. Há aqui toda uma nuance de muitos outros baralhos que nos vão mostrando que ao longo do tempo, das épocas, das culturas, a morte vai sendo trabalhada, encontrada, falada, transformada também ela, porque também ela tem sofrido transformações ao longo dos anos, pela percepção que temos dela, pela maneira como a vivemos. Mas pronto, esta é uma primeira abordagem em que salientamos o facto de ser importante falar com as pessoas que sentem a morte, ser importante falar com as famílias, discutir abertamente, porque não é um tabu, é apenas uma experiência de vida que acontece quando mudamos radicalmente as nossas coisas, e aí chamamos de experiência de morte, ou quando de facto chegamos à morte física. Pronto, eu quero agradecer ao Fernando por ter estado aqui neste apontamento da Casa de Tarot, neste aprofundar dos simbolismos da vida das pessoas, e esperar estar com ele também já muito em breve. Pronto, não sei se o Fernando quer acrescentar alguma coisa neste final. Quero agradecer a oportunidade que me deu de estar aqui consigo, foi um prazer muito grande. Muito obrigado. Obrigado.